Aleluia! Boa noite, irmãos! Glória a Deus! Estou muito feliz, igreja, de estar retornando de um tempo muito precioso que eu estava passando e estou passando, né? Cuidando da minha bebê, da Sara, que nasceu. E é um milagre eu estar aqui. É um milagre. Amém? Estou fazendo hoje 42 dias desde que a Sara nasceu e estou retornando, né, às atividades da igreja para a glória do Senhor. Amém? O Ministério de Música pode sair. Obrigada. E enquanto eu estava ali orando, quando eu entrei na igreja, veio sobre mim a unção do Senhor. Veio sobre mim uma intercessão muito forte pela igreja. É como se o meu ministério é muito forte na área de intercessão. É muito forte. É como se o meu ministério fosse ativado quando eu entrei na igreja. E veio a necessidade, irmãos, de orar por vocês, para que vocês não enfraqueçam na fé. Porque o diabo, ele trabalha nisso, sabe? De esfriar. Muitos começam muito empolgados. Muito empolgados. Muitos começam com toda a intensidade, mas não mantêm o fervor até o fim. Sabe, é melhor o final do que um começo, irmão. Por isso é que a nossa caminhada com o Senhor, ela exige uma perseverança. Vai haver resistências contra o teu chamado, contra a tua caminhada, contra o teu ministério. Vai haver oposições. Vai haver. Mas você tem que estar movido em uma forte convicção que aquele que te chamou é maior do que tudo. E que você não vai abrir mão da esperança e da palavra que Ele já liberou para você. E é isso que vai nos tornar, meus irmãos, diferentes, fortes até o fim. A palavra de Deus em nós. Uma pessoa que não mantém a palavra no seu coração, ela vai enfraquecer, porque o alimento do nosso espírito é a palavra. E sabe, esses dias que eu passei, o resguardo, né, o puerpério. Eu confesso para os irmãos que o negócio é intenso, né? O negócio é intenso, irmão. E lá nos Salmos 119, eu quero que os irmãos abram comigo. Antes de tratar sobre esse assunto, falar do que eu passei, eu disse até para o Senhor, pai, hoje vai ser mais uma conversa, falar como foi esse tempo para a igreja, porque também foi um tempo de muitos milagres, amém? Passei por desafios? Passei. Estou passando por um aprendizado? Estou. Mas em tudo o Senhor nos fortalece. A palavra diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E é tão interessante, irmãos, que durante esse tempo, antes de ter a Sara, eu vivi um grande milagre. Um dia antes de ter a Sara, eu peguei um resfriado muito forte. E esse dia, irmão, foi aquele dia, sabe, quando eu comecei a ter esse resfriado, eu não falei nada. Eu disse, eita, eu estou com um sintoma aqui mentiroso do diabo. E na gestação, por uma direção de Deus, eu não vou tomar nada. Porque é um cuidado que a gente tem com a criança e tudo, não vou tomar nenhum tipo de medicamento. Eu peguei esse resfriado. E o Diego me percebendo diferente, e ele, Maria, está tudo bem? Eu, não liberava nenhuma palavra de incredulidade. Porque quando a gente está passando por um sintoma, irmão, se você disser, eu estou doente, eu estou com isso, você vai ficar. Mas para mudar a situação, você precisa falar contra aquele sintoma. Não é que você vai mentir que não está com uma dor de cabeça, que não está com resfriado, não é isso. Mas uma vez que você já estabeleceu que você é curado, você tem que se manter nessa palavra. Porque é através das nossas palavras é que nós vamos chamar à existência as realidades espirituais. Então, se eu já tinha mantido, meus irmãos, que eu sou curada e ponto. Eu não vou dizer que eu estou doente, resfriada. Mas deixa eu dizer para vocês que eu fraquejei no meio dessa caminhada. Mas depois o Senhor me levantou. Eu vou mostrar para vocês a minha vitória. E aí, meus irmãos, eu firme e forte. De manhã eu fiz uma faxina e aquele sintoma ali, grávida, já ali nos últimos dias ali da gestação. Fiz uma faxina pesada. Quando deu meio-dia que eu sentei na mesa, aí estava o Heitor, a Julinha, estava a turma todinha, a família todinha. Aí o Heitor viu eu assim, com o nariz cheio. Mary, você está gripada?
Aí a Julinha, Maria, tu tá gripada? Aí eu olhei assim, irmãos, eu disse, rapaz, eu tô. Pronto, aí foi aí, irmãos. Quando eu disse que eu estava, é que o sintoma veio, foi com tudo. Não demorou muito tempo, irmão, começou a dar febre, começou a dar dor de ouvido, começou a dar uma dor de cabeça que eu não estava. Disse, meu Deus, eu estava tão firme, para que eu fui falar, meu Deus? E depois a gente ficou rindo, Maria, eu roubei a tua cura, foi? Mas enfim, mas quem mantém a nossa cura, quem são os guardiões, somos nós, amém, irmãos? E aí eu fui me mantendo, disse, meu Deus, me perdoa, eu cancelo essa palavra que eu lancei, em nome de Jesus. E aí quando deu a noite, irmãos, esses sintomas, eles pioraram de tal maneira que eu disse, Diego, socorro, eu não consegui nem ir para o culto em Tianguá à noite. E aí, quando o Diego chegou, eu disse, Diego, eu estou para ir para o hospital, porque o negócio está sério aqui. E aí o Diego olhou para mim, rapaz, tu tem que crer. É só o Senhor aí. E aí, irmãos, quando eu fui dormir, eu disse para o Senhor, pai, eu só tenho o Senhor e eu estou com esses sintomas horríveis, o meu ouvido está latejando. Eu não estou suportando essa dor, mas eu creio que a tua palavra me sara. E aí eu botei uma pregação do Charles Capps sobre cura divina. Irmãos, quando eu coloquei essa pregação... E eu declarando, eu deitada, eu comecei a declarar, eu sou sarada pelas pisaduras de Jesus. Irmãos, eu comecei a perceber a febre indo embora. A dor de ouvido começou a sair. Dor de cabeça começou a cessar. E o meu Deus está passando, começou a vir aquele calor, como febre está passando. Eu não tinha tomado nada, irmãos, nada. Mas a palavra de Deus foi o meu remédio. A palavra de Deus é o remédio que cura. Então foi essa palavra que me sarou e me libertou daquela gripe horrível. Quando foi no outro dia, bolsa estourou. Lá vem a Sara. E aí vem a nossa preciosa Sara, e aí já foi outros cuidados, outras intensidades. Mas nesse decorrer, irmãos, eu vivi por desafios, eu vivi milagres. E eu quero lhe dizer que circunstâncias passam. Há 2 semanas atrás, eu não imaginava estar aqui hoje pregando para a igreja. Por conta da intensidade ali nos cuidados, porque ainda eu estou aprendendo ali, né? Mãe de primeira viagem, está aprendendo muita coisa acerca da amamentação. São muitas informações, são muitos cuidados com recém-nascido. Então eu estava ali imersa naquele ambiente. Então eu não me vi estar aqui hoje pregando para a igreja. E olha só como passou. E hoje eu estou aqui pregando e testemunhando o que o Senhor está fazendo na minha vida. Lá nos Salmos, eu quero que a igreja abra nos Salmos 119. Salmo 119, versículo 92. Nós vamos ler esse salmo todo não, viu, gente? Porque ele é grande. É o maior que tem. Diz assim, se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria perecido na minha angústia. Interessante, né, irmãos? Ele fala aqui que a lei do Senhor era o prazer dele, e por isso ele não perecia na angústia. E durante esse tempo que eu passei, irmãos, angústia veio no meu coração. Veio medos, veio tremores, medo que causava tremores. E eu, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Dizem, né, que durante esse período que a mulher passa pelo puerpério, os hormônios baixam, há muita alteração hormonal. Irmão, mas não considere comum. Não considere natural. Muitos consideram esse tempo como natural, mas eu vi coisas espirituais, por isso é que eu estou alertando hoje a igreja. Não trate o tempo que você está passando como algo natural. Como é que você vai mudar a situação natural da sua vida se não for pela palavra? A palavra diz, se não fosse a tua palavra, eu teria perecido na angústia. Então, quando a angústia vem, irmão, o meio de sair dela é na palavra. Como é que você vai sair da depressão? Na palavra. Como é que você vai sair da doença? Na palavra. Naturalmente falando, vão dizer, olha, você tem isso, você aquilo. É normal esse período que você está passando. É normal você chorar. É normal você sentir isso. É normal sentir medo. É normal sentir insegurança. Mas a palavra de Deus me declara que quando eu clamo a Ele, Ele me responde e me tira da angústia.
Então eu não posso, irmão, deixar que a angústia faça morada na minha vida. E ela veio na minha vida. Ela veio durante esse período. Dizem que é a questão dos hormônios, mas eu não aceitei como algo natural. Porque a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor me ungiu com óleo de alegria. A palavra diz que Ele pôs sobre mim vestes de louvor e não espírito angustiado. Então é essa realidade que nós temos que viver e não achar que é normal, é natural, é uma fase. Realmente é uma fase, mas a palavra de Deus nos dá a provisão para sair dessa fase. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos fortalecer em qualquer fase da sua vida. É financeiro que você está passando a crise? Tem uma palavra de Deus para você se mover nela, para você sair dessa situação de crise. É doença? É crise familiar? Pois tem uma palavra de Deus ao teu respeito para você sair dessa situação. Porque não é da vontade de Deus, irmão, que você pereça na angústia. Não é da vontade de Deus que você morra onde você está. A vontade do Senhor é te levantar e te ressuscitar. Ainda que você esteja perecendo, desfalecendo, ainda que haja tribulação na sua vida, como Paulo falou, perplexo, mas não angustiado. Abatido, mas não destruído. Oh, glória, perseguido, mas não desamparado. Ainda que venha o Senhor, Ele vai me manter de pé. Eu confio no Senhor e Ele vai me livrar dessa angústia. E é isso, irmão, que nós temos que visualizar no Espírito. Amém? Olha, quando a gente passa a declarar a palavra, quando nós passamos a ler a palavra, me diga uma coisa, não começa a vir uma ousadia em você, não? Vem a esperança, vem a alegria, pois olhe para ela. Ela é o teu socorro. O salmista fala, o Senhor é o meu socorro bem presente na tribulação. E tribulação, meus irmãos, é algo muito amplo. Tem gente que passa por tribulação na doença, crise financeiras, como eu já falei aqui. Pode ter vários tipos de tribulação. Mas lá, aonde você está, o Senhor quer se revelar para você e quer ser o teu socorro. Por muitas vezes, irmãos, eu estava me olhando em determinadas situações que viam. E eu dizia, eu mesma, eu não cheguei a verbalizar. Se vale, Senhor, como eu estou fragilizada. Eu pensava, sabe quando tu se vê numa situação? Eu lembro demais desse dia, foi numa manhã em que eu me vi cansada. Por conta dos cuidados e tu tem aquela pressão. Eu disse, meu Deus, eu estou fragilizada. Mas veio uma confissão no meu coração nesse momento. O Senhor me fortalece. Eu sou fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E eu comecei a declarar, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. O poder do Senhor me fortalece. Irmão, se eu tivesse declarado, eu estou fraca, eu estou angustiada, eu não posso, eu ainda estaria naquela condição. É um dos desafios, né, que eu me deparei, que para alguns não é tanto. Principalmente as mulheres aqui vão me entender melhor. Mas os maridos que acompanharam as mulheres também vão me entender. Foi em relação à amamentação. Eu tive que perseverar durante 1 mês na amamentação, irmãos. E foi uma perseverança assim que eu coloquei no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração, que eu tinha que perseverar ali em amamentar a Sara. Foi fácil? Não foi. Né? Por conta de várias questões. Né? A questão de adaptação, de aprender, tem que aprender também a amamentar e tudo. Tem tudo isso. Algumas mulheres não enfrentam o que eu enfrentei. Mas eu enfrentei essa dificuldade. Mas vinha no meu coração essa confissão que foi gerada. Posso amamentar porque Cristo me fortalece. Eu posso amamentar a Sara porque Cristo me fortalece. E toda vez que vinha no meu coração que eu não ia conseguir, que eu ia desistir, que a dor estava vindo, eu começava a declarar, posso amamentar porque Cristo me fortalece. E sabe, irmãos, essas palavras foram cura e foram força para eu chegar até aqui e dizer para vocês, eu estou amamentando bem. Bem. É um milagre eu estar amamentando a minha filha. Pessoas de perto sabem. Ali a minha perseverança. Usei vários artifícios para dar certo, mas deu certo. Funcionou. E eu conversando com ela, olha, Sara, faz assim, bora minha filha, anda que a gente consegue, vai dar certo. E assim eu estou fazendo, meus irmãos. Mas toda honra e toda glória eu dou primeiro ao Senhor.
Ai, Maria, mas amamentar é tão simples, todo mundo faz, irmãos, mas foi um desafio que eu encontrei, mas o Senhor me levantou e Ele me deu sabedoria para me conduzir nesse lugar. Amém? E sabe aonde tu está, o Senhor vai te conduzir. Mas não tire a palavra do teu coração e dos teus lábios, irmãos. Porque essa palavra é a palavra de Deus que vai te direcionar a você a fazer a vontade dEle. E quando eu falo a palavra é uma palavra de Deus direcionada para a tua vida. Por isso é que é tão importante, igreja, vocês se alimentarem bem da palavra de Deus. Eu estava meditando e disse, Senhor, como eu sou grata por eu ter um bom depósito das Escrituras no meu coração. Não é em vão a minha leitura bíblica. Não é em vão os meus devocionais. Não é em vão meu tempo de oração. Não foi. Sabe, tinha momentos que a vontade não era de ler o devocional. A vontade não era de buscar ao Senhor. Mas sabe aquela palavra dentro de mim, me conduzindo, me fortalecendo. E irmãos orando pela minha vida. Gente, quando eu estava ali naquele momento assim de... Vinha a angústia, vinha o desânimo. Eu recebi uma mensagem de madrugada, gente, pessoas orando pela minha vida. Maria, Deus me despertou para orar pela sua vida. Quando eu vi uma mensagem no WhatsApp, olha, o Senhor me mandou e entrega essa palavra para você. Meu Deus, obrigada, porque o Senhor tem me cercado de livramentos. O Senhor tem levantado pessoas para cuidar de mim nesse tempo em oração. E sabe, irmãos, cultive a sua amizade de oração. Não despreze aquele que ora pela tua vida. Queira pessoas perto de você que ore com você. Que não que te leve para o mundo, mas tenha pessoas que te levem para Deus. Não resista àquele que ora pela tua vida. Não resista àquele irmão que de madrugada se levanta para orar por você e te entrega uma palavra. Não resista a essas pessoas, não. Sabe que eles são anjos. Sabe o que é anjos? Enviados de Deus. Não só são seres celestiais. Anjo, a palavra anjo é enviado. São pessoas que Deus envia para cuidar de nós espiritualmente. Então não despreze uma palavra de uma pessoa. E aí eu me vi regada e cuidada pelo Senhor. Um se levantava, outro se levantava. E aquilo ali ia me fortalecendo. Porque nós somos um corpo, amém, irmãos? Eu não sou igreja sozinha. Eu sou um membro do corpo de Cristo. O meu braço aqui, ele funciona bem porque ele está ligado ao meu corpo. Então eu só funciono bem porque eu estou ligada à igreja. Por isso é que é importante estarmos conectados, estarmos juntos e congregando. O Diego, hoje ele bateu firme. Você vai pregar? Sim. Você vai voltar a congregar? Sim. Por quê? Porque isso é importante, isso é vida para a minha vida. Eu preciso estar aqui, meus irmãos. É vital. Irmãos, quando eu entrei por aquela porta, eu percebi algo ativado na minha vida. Sabe o meu ministério ativado? Eita, começou, Senhor. Já veio uma intercessão no Espírito. Já comecei a gemer no Espírito pela igreja. Foi automático, irmão. Isso é o que? A vida. É o meu propósito. Eu só vou cumprir o meu propósito se eu estiver ligada à igreja. Eu não sou igreja sozinha. Acompanhei as lives, acompanhei tudo. Mas eu não sou igreja lá, eu sou igreja aqui. Quando eu estou ligada ao corpo. E deixa eu te dizer, Jesus vai vir buscar a igreja, não é só um membro só, não. Então você precisa estar conectada à igreja, irmão, para você ser arrebatada. Olha, arrebatada, olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus. Eu não vou abrir, mas eu vou citar para vocês. A palavra diz assim, olha, admoeste aqueles que não estão congregando. O que é admoestar? É corrigir, é repreender. É bíblico, irmão, o irmão corrigir o outro, sabia? É bíblico você receber uma correção. É bíblico você receber uma repreensão. E admoestar na Bíblia, o significado de admoestação é duras repreensões. E ele diz assim, olha, faça duras repreensões e admoestações àqueles que não estão congregando, como é costume de alguns. Aí ele olha, tanto mais você deve admoestar e corrigir, quanto você vê que o dia do Senhor se aproxima. Olha a relação que ele fez. O fato de eu deixar de congregar, irmãos, vai afetar a minha ida para o Senhor. Olha que interessante. Afeta. Então, eu não sou igreja sozinha. Então, a vinda do Senhor é certa, Ele vai vir buscar uma igreja. Ele vai vir buscar um
corpo. Por isso que precisamos estar juntos. Quanto mais a gente vê que o dia do Senhor se aproxima, então a sua falta de congregar vai impactar na tua salvação. Porque Deus, Ele tem um meio dele de agir, não é do nosso jeito, irmão. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha, nós temos ali o conforto, às vezes a gente quer estar em casa, ao invés de vir para a igreja, mas você tem que escolher estar aqui e submeter a sua carne, esse é o sacrifício vivo. Buscar a Deus exige um sacrifício, irmão. Abrir mão de um tempo, abrir mão de um conforto. Às vezes passa o dia trabalhando ou estudando, tem prova no outro dia, mas você escolhe estar aqui. Isso é um sacrifício. São sacrifícios que agradam ao Senhor. E pode ter certeza, irmão, que isso vai afetar o teu crescimento para a salvação. Estar junto é bíblico. Estar debaixo de uma autoridade, irmão, isso vai nos manter fervorosos. Quando eu entrei, irmão, chega o fervor, me pegou de novo. Eu estava em casa fervorosa, não tanto quanto eu estou aqui agora. Porque uma brasa junta, meus irmãos, pega fogo mais fácil, não é não? Agora uma brasa sozinha, ela não vai se apagar fácil, não? Bem fácil. Foi necessário esse tempo? Sim, eu estava cuidando. Foi ideal esse tempo, mas tem que estar na igreja, irmão. Tem que se esforçar para estar aqui. Porque nós juntos, irmãos, o fervor ainda é maior. Um vai consolar, o outro vai edificar. Nós dependemos uns dos outros para o nosso aperfeiçoamento e crescimento da fé. Amém? Glória a Deus. E eu quero que os irmãos abram agora comigo Salmos 91, versículo 14. Esses salmos eu tenho ele como uma confissão dos meus lábios, irmãos. O Salmo 91 é um dos salmos mais lindos da palavra. Não por conta que ele fala só de proteção, mas ele dá a chave para você usufruir dessa proteção. E a chave para você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Todo-Poderoso e estar submetido na sombra do El Shaddai, que ele fala, do Todo-Poderoso, é confessar a palavra. A Sara, ela teve icterícia. Isso é muito comum acontecer em crianças. E aí ela teve que... Alguns fazem um tratamento em casa, mas a gente decidiu ir para o hospital. Só que durante esse momento dela fazer exames, foi feito os exames aqui, deu um erro de laboratório. Só que durante esse período foi muito difícil. Sabe, ter que levar para o hospital, fazer exame, furar uma bebê, gente, não dói no coração? Ver um bebezinho sendo furado, e aquilo ali eu chorando, vendo ela sendo furada e tudo. E aí ela ficou 2 dias só, graças a Deus, está tudo em paz, passou. Mas eu quero falar de algo, irmãos, que eu vivi ali no hospital, que esses salmos aqui foi muito presente na minha vida. Enquanto eu estava lá, eu não conseguia dormir. Quando eu fechava meus olhos, eu começava a ver espíritos. Eu não conseguia dormir com algo me cutucando. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Por isso é que eu digo que nada é natural. É espiritual. E eu orando ali pela vida dela, guardando a vida dela para que ela se recuperasse logo, a pelezinha dela voltando ao normal. E está tudo perfeito, voltou tudo ao normal para a glória de Deus. Só que durante esse período, irmão, foi muitos dardos inflamados do maligno sendo lançados. E aí... eu fechava meus olhos e via um espírito de loucura, eu via espírito de morte. Que negócio é esse? Irmãos, quando eu me acordei, eu ouvi uma voz não daqui. Não foi de fora, foi de dentro. O Espírito do Senhor me disse, dardos inflamados do maligno, apague agora com a palavra. Irmão, essa mulher se levantou. Eu lá quis saber de enfermeira e de médico no hospital. Eu comecei a orar em línguas nessa sala. Eu comecei a declarar a palavra. Mas eu declarava, irmãos, com toda convicção. Mas não só convicção, mas de maneira intencional. E eu comecei a declarar, eu e minha casa habitamos no esconderijo do Altíssimo. E eu não aceito nenhum espírito me perturbando em nome de Jesus.
Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Todo-Poderoso. O El Shaddai está comigo. Está na minha casa, está na minha vida. Aonde eu vou, o Senhor vai estar, porque eu estou debaixo da sombra dele. Irmão, quando eu comecei a declarar essa palavra, comecei a declarar a minha confiança do Senhor, sabe, ó, foi embora. E aí a paz veio. Eu estava no hospital, mas o Senhor se fez presente lá. Não importa o local onde você está, a palavra diz, invoca-me e eu te responderei. Bata e a porta será aberta. E é isso que nós devemos fazer, irmãos, nos posicionar. Eu comecei a aceitar e passar um tempo, vale, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não consigo dormir, eu estou me espantando, eu estou sentindo algo me cutucando. Está errado. Está errado isso. O Espírito do Senhor me despertou. Olha, desperta. Isso é espiritual. Então, irmãos, não aceite vozes, não aceite sonhos malignos como se fosse algo natural, que você não tivesse que fazer nada. Declare a palavra de Deus ao teu favor. Vamos ler aqui esse salmo do início, o que ele diz? Olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo, irmão. Olha aí a palavra, olha que lindo. Ele está num lugar elevado, irmão. Ele não está embaixo, não. O diabo é que está debaixo dos nossos pés. É o Altíssimo. Aquele que está num lugar elevado. A palavra diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A palavra diz também que ele está acima de principados, potestades, poderes e de qualquer nome que se possa referir. Jesus está elevado. Ele é o Altíssimo, amém? E ele diz, aquele que habita no esconderijo do... Então você está no lugar elevado. Você não está em um lugar aonde o diabo ele pode fazer com você o que ele quiser. Não, irmão. A palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É nesse lugar elevado que nós vamos ter proteção, amém? Se é um lugar elevado, isso me mostra também um lugar de autoridade. Um lugar de domínio. E ele fala, aquele que habita no esconderijo do... E descansa à sombra do Onipotente. Ou pode ser El Shaddai. O que é El Shaddai, meus irmãos? É um nome de Deus. É um dos nomes, né? A maneira como Deus se revelava ao homem no Antigo Testamento, ele dava um nome ao Senhor. Quando Deus se revelava de maneira forte e poderosa, ele dizia, esse é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Compreenderam? E ele diz, e descansa à sombra do Onipotente. Aí o que essa pessoa ela fala? Olha a confissão dos lábios dessa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. O que ele diz? Meu e meu baluarte, Deus meu em quem? Irmãos, há uma resposta que nós devemos dar para o Senhor, para que a gente usufrua de bênçãos espirituais. E uma das nossas respostas que Deus espera de cada um é a fé. A fé, ela fala. Crer com o coração e falar com a boca. A fé, irmão, não é somente crer. Não é somente um assentimento mental, onde eu vou ficar pensando, não, eu creio em Deus, e ficar ali, só arrazoando, só pensando. Não, a fé, ela tem um posicionamento. A fé, ela tem uma ação. A fé, ela tem uma maneira de funcionar. A fé não é só dizer, eu acredito. O mundo inteiro diz, muitas pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas não usufrui de bênçãos. Por quê? Porque não tem fé operante. E muito crente crê em Deus, crê nas bênçãos, mas não faz a sua fé funcionar. Não tem a sua fé operante. Por quê? Porque não fala. Porque não crê da maneira bíblica, da maneira correta. O crer bíblico, irmão, eu tenho que crer com o meu coração e falar com a minha. Olha o que ele diz aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele fala. Ele diz, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aí ele fala no 3. Aquele que fala, aquele que declara. Pois ele te livra lá do laço do... E da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas. E sob suas asas você vai estar o quê, irmão? A sua verdade é pavês e escudo. O que é a verdade, gente? É a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, amém? Santifica na palavra. A palavra de Deus é a verdade para nós. O que a verdade de Deus faz para nós, irmãos? Ela nos liberta. Então o que vai ser o nosso escudo e proteção? A palavra de Deus.
E ele diz, você que declara, você que crê, você que confessa, ele diz, não te assustará no terror noturno. Então ele fala aqui, se eu não vou me assustar, irmão, é porque eu vou passar por isso. Se eu não me assustasse, se eu não passasse por isso, ele não dizia isso aqui. Vai ter o terror noturno e eu não vou me assustar. Vai vir um dia mau e eu não vou perecer. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Ele diz, olha, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A morte não vai tocar a minha vida. O que mais que ele fala aqui? A peste não vai me pegar. Por quê? Porque eu falo, eu confio no Senhor. Por que eu não vou ser atingido? Porque o Senhor é o meu refúgio. Vamos voltar para o versículo 2. Por que eu não vou ser atingido pela peste? Porque a morte não vai chegar na minha vida. Porque eu vou ser livre de laços do diabo. Porque o versículo 2 ele diz, ó, porque você diz ao meu Deus meu em quem? Porque eu declaro, irmão, eu vou estabelecer um muro na minha vida. Palavras, elas têm poder. Palavras, elas podem ter vida e morte. A palavra de Deus, ela é vida. Então, ela vai construir um muro de proteção na minha vida. Ele fala aqui que o Senhor é um baluarte. Vocês sabem o que é baluarte, gente? É um muro enorme. Hoje não é essa a nossa realidade. Mas, antigamente, essas cidades bem antigas, vocês já viram nesses filmes pré-históricos, né? Que aquelas cidades fortificadas, que elas tinham um muro assim ao redor. O nome daquilo ali é baluarte. São os muros de proteção das cidades. Hoje não existe mais essa realidade. Mas nesse tempo era a realidade desse salmista. Por isso é que ele dizia, o Senhor é o meu baluarte. O Senhor é o meu muro de proteção. Amém? E o Senhor é o nosso muro de proteção. Mas como eu vou construir esse muro de proteção? Falando. Gente, eu estou sendo bem redundante, né? Mas por que eu estou sendo bem redundante falando que eu tenho que declarar? Porque é onde a gente mais vacila na nossa caminhada de fé, nas nossas palavras. A palavra diz que aquele que é capaz de refrear a língua é capaz de refrear o corpo inteiro. Então, as nossas palavras, elas têm o poder de nos dominar, irmãos. Porque se eu falar a palavra de Deus, eu vou ser conduzida por essa palavra. Mas se eu falar incredulidade, morte, escassez, eu vou ser conduzida por essas palavras. As minhas palavras, elas podem dominar as minhas escolhas. As minhas palavras, elas dominam o meu corpo. E as minhas palavras, elas afetam a minha fé. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, dos nossos lábios. Amém? Não só as nossas palavras, mas também, meus irmãos, a nossa caminhada de fé. A palavra diz que o justo viverá da fé. Então, se o justo vive da fé, irmão, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. É montar mesmo vigia, é ser vigilante com aquilo que sai da nossa boca. Por quê? Porque eu vou usufruir daquilo que eu falo. Então, se eu quero usufruir de bem, lá em outros salmos ele fala isso, assim. Quer ter amor à vida? Quem quer ter amor à vida aqui? Você quer ver dias felizes? Sabe o que ele diz? Refreia a tua língua do mal. E de teus lábios falarem dolosamente. Ou seja, de falar o que é falso. Então, as minhas palavras, elas vão desenhar o meu futuro, elas vão desenhar as minhas escolhas e a minha vida. Então, irmãos, nós temos que ser vigilantes e viver pela fé, pela palavra. Em outra pregação, eu até falei isso, é ser educado, meu povo. A gente vai ser educado novamente. Nós vamos ser realmente corrigidos pelo Senhor. Agora mesmo eu estava conversando, eu estava falando que uma pessoa estava gripada. Eu disse, ela está lá com a gripe dela. Eu disse, desse jeito, meu povo, que a gripe era dela. Eu até me corrigi, disse, não é dela não. Já foi embora essa gripe. Então, toda hora a gente às vezes fica se corrigindo para não falar incredulidade. Muitas vezes a gente diz, essa minha dor de cabeça, essa minha dor, é o que eu estou passando. Às vezes a gente toma posse de dores, né? E nós temos que corrigir aquilo que a gente fala para que a gente não venha usufruir de males que a gente não quer para a nossa vida. Então a gente fica se corrigindo porque andar pela fé é uma educação mesmo, meu povo. Nós temos que alinhar as nossas palavras com a palavra de Deus. Amém? E ele continua no 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Aí o 9 ele fala, pois, por que eu vou usufruir disso? Porque eu disse, a palavra de Deus fala. Porque você falou, o Senhor é o meu, e fizeste do Altíssimo a tua morada. E o 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha só, meus irmãos, a tua caminhada de fé vai abençoar os teus. Vai guardar a tua família, aqueles que você ama. Então, se você tem orado pelos seus, a tua fé vai impactar de alguma forma a vida deles. Olha aqui, bênçãos chegam na casa do justo, irmão. Bênçãos chegam na casa do justo. Eu estou falando de maneira profética, chega a ver o forte no meu coração. Bênçãos chegam na casa do justo, aquele que crê. Então mantenha firme a tua fé. Seja fiel à tua fé. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus, que a bênção vai chegar. A palavra diz que a mulher santa, ela santifica o marido. Que o marido santo santifica a esposa. Então meu comportamento santo vai impactar a vida do meu esposo ou da minha esposa, irmão. Então o nosso comportamento puro impacta. Paulo, ele falou para Timóteo, olha, te conserva puro. Que isso vai ser notório para a igreja e muitos serão também purificados por isso. Muitos serão edificados, irmãos, pela tua santidade. Então não ache que o teu trabalho no Senhor é vão, que a tua fé é vã. Não é, irmãos. Isso vai impactar a tua casa porque é a palavra de Deus que fala. Praga nenhuma chega na minha tenda. Então aqueles que eu amo também serão abençoados. Só um equilíbrio que eu quero passar aqui. Mas todos precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Tem um trecho da palavra que diz assim: eu e minha casa... Não, confessa o Senhor de todo o coração e será salvo tu e a tua casa. A gente vê ali que foi algo específico na vida do carcereiro. Mas toda a família dele ouviu a palavra e aceitou. Amém? Todos precisam ouvir a palavra e aceitá-la. A salvação, ela é individual, mas o plano de Deus é salvar a nossa família. Glória a Deus. Então, bênçãos chegam na minha casa quando eu ouso a crer e a confiar no Senhor. Amém? Porém, a salvação, ela é individual. É necessário, meus irmãos, você estar regando essas vidas em oração para que a salvação chegue na vida delas. Amém? Você é um canal de bênção na vida de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Sabe, arranca esses matos ao redor. Expulsa esses espíritos que estão embaçando a visão dessa pessoa. Que está cegando o entendimento dela. Seja um intercessor dessa vida para que ela seja liberta da opressão do diabo e que os olhos sejam iluminados e que receba a salvação. Amém? Então a bênção vai chegar na vida dessa pessoa através de intercessores. Entenda, o intercessor, gente, ele não muda as escolhas de uma pessoa, ainda a pessoa continua fazendo as escolhas dela. Mas imagine só o trabalho da intercessão. Imagine uma pessoa ao redor dela cheio de mato. Espíritos malignos ali, influenciando a vida dela. O que o intercessor vai fazer? Ele vai limpar. Ele vai ali expulsar aquelas influências. Não fica mais fácil não para o evangelho chegar naquela vida? Então seja aquela pessoa que vai cuidar daquele terreno ali. Que vai regar aquela terra. Para que a palavra de Deus chegue naquele coração. Mas ainda assim, meus irmãos, a escolha fica de cada um para receber o Senhor. Ninguém é obrigado a confessar o Senhor Jesus. Mas o intercessor, nós, a igreja, vamos tornar o caminho mais fácil para que o pecador se arrependa do seu mau caminho. Amém, meus irmãos? Uma igreja que ora, um irmão que ora, muito pode ser os efeitos a oração do justo. Por isso é que nós temos que confiar naquilo que nós estamos orando. Porque uma vez que a nossa oração é estabelecida, ela é ligada nos céus. Amém? O céu vai operar ao nosso favor quando nós ligamos aqui na terra através das nossas orações, através da confissão da palavra, mas te mantém puro. Mantém-se puro. E isso é a chave, meus irmãos. Uma oração bem-sucedida, meus irmãos, é uma oração santa. É uma oração que vem de um coração puro e de um coração santo. Por isso é que a nossa vida de santidade é muito importante. A santidade é a ponte do nosso relacionamento com Deus. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor.
Então, os efeitos da nossa oração, ela vai surtir efeito quando eu vivo uma vida santa. Amém? Mulheres vivendo uma vida santa. Homens vivendo uma vida santa e reta diante do Senhor. É uma esposa santa que vai santificar o marido. É um marido santo que vai santificar a esposa. Olha, a santidade, ela vai impactar os teus. Então, o nosso comportamento de fé, o nosso comportamento puro, irmãos, vai impactar a nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele continua. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu, para que te guardem todos os teus caminhos. O que esses anjos vão fazer? Vai ter sustento. Olha, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Isso aqui é a figura do diabo. Pisarás, nós pisaremos o leão e a áspide. O que é a áspide, Maria? É uma serpente, é uma cobra. O diabo, irmãos, está debaixo dos nossos pés. Vocês estão compreendendo aqui, irmãos? Eu acho muito importante trazer essa observação para a igreja, que eu leio os Salmos aqui, mas sempre relacionando com o Novo Testamento. Você tem que ler os Salmos, o Antigo Testamento, sempre à luz do Novo. Olha que interessante, ele diz, pisarás o leão e a áspide. Por que eu vou pisar? Porque Jesus já está acima. Eu e Jesus, eu estou assentada juntamente com ele nos lugares celestiais. A igreja está debaixo dos pés dela. Todo o diabo, todo espírito maligno, nós estamos sob esse domínio, amém? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Aonde é que está escrito isso? Lá em Efésios. Então, a verdade de Deus, a palavra de Deus é uma revelação progressiva. Quando eu comecei a ler aqui os Salmos 91, eu já pego outro conhecimento que eu tenho em outros trechos da palavra do Novo Testamento, para ter o quê? Uma visão mais profunda da vontade de Deus para a minha vida. Amém? Por isso é que é muito importante você ler o Antigo, é muito importante, mas leia com a revelação do Novo Testamento, porque lá tem a visão completa, o plano de Deus completo para a igreja. Amém, meus irmãos? E o 13 ele diz, pisarás o leão, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Por quê? Olha aí a nossa resposta ao Senhor. Agora é o Senhor falando, né? Nem mais o salmista, né? Porque a mim se apegou, eu o livrarei. E pô-lo-ei a salvo, porque conhece... Quantos conhecem o nome do Senhor aqui? O nome do Senhor é Jesus Cristo. Aquele que conhece vai usufruir das bênçãos que esse nome herda. É o nome mais excelente. É o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Nenhum demônio pode ir contra esse nome. Está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Todo principado, potestade, poder e domínio. Mas se você não tiver conhecimento, meus irmãos, desse nome e do poder que ele carrega, você vai perecer. E lá no Salmo 19 fala, você vai perecer na angústia. Porque você conhece o nome do Senhor. Porque você se apega a ele com amor, ele vai te pôr a salvo. E eu quero te estimular, igreja, a não ser aquele dependente da oração dos outros, mas seja aquele que busque a palavra de Deus, seja aquele que leia e tenha o pleno conhecimento do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, você vai usufruir da plenitude do que a palavra de Deus diz. Aleluia! E ele fala no versículo 15, e lhe responderei. Na sua angústia, olha só, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Versículo 16, saciá-lo-ei com longevidade. Gente, é da vontade de Deus que a gente tenha longos anos aqui na terra. Que a gente cumpra o nosso propósito aqui. Você sabia que morrer cedo não é da vontade de Deus? Um jovem morrer não é da vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós tenhamos longevidade. Nós tenhamos uma longa vida, mas uma vida de paz. Uma vida de saúde. Uma vida guardada nele, cumprindo o propósito dele. Eu creio, meus irmãos, eu já declaro aqui na igreja, eu sempre falo isso, que eu vou cumprir o meu propósito aqui na terra. Eu vou ter longevidade. Não vou dar trabalho a ninguém na minha velhice.
Em nome de Jesus, quando chegar o momento, tchau, vou para o meu Senhor, não vou dar trabalho, não vou morrer de doença, em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que eu quero usufruir na minha vida. É isso que eu quero viver. A palavra diz que o justo é lindo demais. Ele diz que ele frutifica na velhice. Ele vai dar fruto, meus irmãos. Ele vai pregar o evangelho ainda na velhice. Ele vai frutificar ali para o Senhor. Não é porque eu cheguei na velhice que eu não vou fazer mais nada para o Senhor. Pelo contrário, a palavra diz que dá é fruto. Os velhos sonharão. Glória a Deus. E é isso que nós temos que carregar no nosso coração. Se eu quero usufruir de tudo isso, eu tenho que falar. Eu já vi, irmãos, diferença de pessoas que declararam a palavra de Deus e morreram com o Senhor, cumpriram os seus dias e não morreram de doença. Morreu porque chegou o tempo. E eu já vi pessoas, irmãos, já vi duas situações de pessoas que declaravam que iam morrer de doença e morreram de doença. Eu já vi as duas situações. Qual é que você quer para a sua vida? Eu quero a melhor. Eu quero cumprir os meus dias aqui na terra. Não quero partir cedo. Eu quero cumprir a totalidade do plano e do propósito de Deus, amém? E é isso que eu quero viver. É isso que eu quero usufruir. Mas não só isso, o justo tem que pensar dessa forma. Porque essa é a mentalidade divina. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Isso não é algo da Maria. Isso é algo que nós temos que colocar no nosso coração. É isso que nós temos que viver. Isso é pensar nas coisas do alto. Entenda, eu não quero que você se apegue aqui na terra. Não é apego, irmão. É cumprir o plano divino. Se Jesus vier hoje, amém, nós vamos. Maranata. Que o Senhor venha buscar a sua igreja. Se for amanhã, que venha. Glória a Deus, eu não tenho medo disso. A gente não deve ter medo da morte, uma vez que Ele já nos livrou do pavor da morte. O crente não deve ter medo da morte, gente. Só para... Eu vou contar esse... Eu não contei ainda aqui em Ubajara, eu já contei em Tianguá. Eu tinha muito medo de morrer, meu povo. E o Senhor me livrou desse pavor. Quando eu era criança, vou trazer essa experiência para vocês. Quando eu era criança, eu ficava meditando, meu Deus, e quando eu morrer, o que vai ser de mim? Quer dizer que eu vou deixar de existir? Minha mãe e meu pai. Aí eu pensava naqueles cantores famosos. E o cantor famoso também vai deixar de existir? Eu, criança, eu pensava isso. Meu Deus, quer dizer que eu vou viver nessa vida para dar em nada? Morrer, se acabou e pronto. Porque eu escutava muito, meu povo. Os mais antigos falavam, morreu, se acabou. Você já ouviu isso? Gente, aquilo para mim era um tormento. Às vezes eu ficava na calçada da minha casa, dos meus pais, eu ficava lá pensando, olhando para as nuvens. Meu Deus, e se minha mãe morrer e meu pai morrer, o que vai ser de mim? Aquilo era um tormento. Era o diabo ali trazendo tormento para a minha vida. Eu chegava a chorar, meus irmãos. Isso é uma criança. Eu passava por esses tormentos. Mas lá em Hebreus fala que Jesus veio e Ele nos livrou do pavor da morte. E nós não precisamos mais ter medo da morte. Sabe por quê? Porque Jesus já nos livrou disso. Nós somos salvos. Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós não temos que ter medo da morte. Não, meus irmãos, Ele já nos livrou disso. Hoje nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós somos eternos. Eu estava até conversando com a dona Socorro. Hoje, glória a Deus que nós somos eternos. A nossa vida passa aqui na terra sim, mas tem uma glória superior nos esperando lá na frente. E é para lá que nós temos que correr. Não é para o mundo que nós temos que correr. É para essa salvação. Não abra mão. Segura firme a esperança que o Senhor já propôs para a vida de vocês. E hoje, meus irmãos, eu não tenho medo da morte, porque Ele já me livrou desse pavor. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. E hoje nós podemos usufruir da esperança, é lindo, ó, esperança da vida eterna. Amém? O justo não perecerá, mas ele contará e cantará os feitos do Senhor. Glória a Deus. E ele finaliza, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meus irmãos? Nem a morte, nem a vida, nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não foi espírito de medo nem de angústia que o Senhor nos deu, mas foi de poder, de amor e de ousadia. Amém? Há um espírito em nosso coração que clama, Abba, Pai.
O Espírito do Senhor, ele vai nos elevar, ele vai nos direcionar ao coração do Pai. Não é para o medo, não é para a derrota, não é para a destruição. Esse Espírito, que o mesmo que habita em mim, habita em você, ele vai nos direcionar para a salvação e para a vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Finalizei, meus irmãos. Gostaram, meu povo? Amém. Foram edificados? Glória a Deus. Quero dar um aviso para vocês. Pode lançar no telão, por favor, do Jason Lee Jones. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, novembro, dia 19, teremos o Jason. Maria, quem é esse homem? Meus irmãos, é um ministro internacional. Ele vai às nações. É um ministro de adoração da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ele é uma adoração profética. É fogo puro, meus irmãos. E deixa eu lhe dizer, nós recebemos uma palavra que ele viria e ele vai vir. O Diego sempre teve o desejo no coração dele de trazer, desde quando a igreja era lá no deck. O Diego dizia, ainda eu vou trazer esse homem para cá. E hoje essa palavra está se cumprindo, irmãos. O Heitor teve uma visão com ele aqui. E hoje essa palavra está se cumprindo, vai se cumprir. E seja parte disso. Faça a sua inscrição. Já estamos no segundo lote, meus irmãos. Não perca, vai ser um tempo maravilhoso. Vai ser uma rica oportunidade de você mergulhar ainda mais profundo no Senhor. Amém? Então chame mais pessoas. Gente, é um momento maravilhoso de você chamar amigos, de você chamar pessoas para participar desse momento. Amém? Então não só seja você, mas chame outras pessoas para estarem participando, tá certo? As inscrições, vocês podem estar entrando no Instagram da igreja, tem lá na bio, tá certo? E aí vocês podem estar entrando, tá aqui o QR Code para estar se inscrevendo e participando desse dia tão maravilhoso. Vou fazer de tudo, meus irmãos, para estar aqui. Igual foi hoje. 7 horas eu estava amamentando ainda a Sara, meu povo. E eu estou aqui. Para a glória de Deus. Foi assim uma logística, mas deu certo. Glória a Deus, eu cumpri o propósito. E eu disse para o Diego, vai dar certo. E ele é pela fé. Vai dar, tu tem que crer, Maria. Se tu não crer, não vai dar certo tu ir, não. E deu, meu povo. Eu estive aqui, glória a Deus, preguei a palavra. E eu estou muito feliz. Vamos levantar? Vamos orar, agradecer ao Senhor, porque Ele é tão bom. Amém? Ele tem sido tão fiel com a sua palavra. Ele tem dado sustento para a igreja. Ele tem nos suprido com a sua paz. Ele tem nos suprido com seu amor. E eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Sem você, Pai, nós não estaríamos aqui. Sem a tua graça, sem a tua salvação, sem o teu Espírito, nós não seríamos fortes, Pai. Nós somos fortes porque o Senhor habita em nós. Nós somos abençoados porque o Senhor nos abençoa, Pai. Nós somos ricos porque o Senhor é quem nos supre, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem guardado cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é quem firma os passos dele. É o Senhor que fortalece os passos deles, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles, pela tua obra, Pai. Pela tua obra que não terá fim na vida deles, Pai. Eu declaro a vida do Senhor operando em todo o ser deles, em nome de Jesus. Eu declaro eles crescendo na graça. Eu declaro eles crescendo no conhecimento e na revelação de Jesus Cristo, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre vai suprir a nossa necessidade. O Senhor não vai nos deixar faltar o pão. O Senhor não vai nos deixar faltar a tua revelação, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor conduz essa igreja em uma velocidade, Pai. O Senhor conduz essa igreja num crescimento rápido, num crescimento contínuo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Ele é imutável. Aleluia.